Meu nome é Luiz Antônio e hoje eu vou falar para vocês sobre como funciona o microfone de eletretos, tá? O microfone ele foi inventado pelo Graham Bell, mas aqui existe uma confusão grande, né? Porque parece que tinha uma outra pessoa também, um italiano, que já tinha inventado isso um pouco antes do Graham Bell. E aí eles tiveram uma briga muito grande na justiça. Mas quem é considerado o inventor do telefone e do microfone é o Graham Bell, mas isso aí não é muito importante agora. O importante é que o Graham Bell ele fundou a primeira companhia telefônica, e ele montou dentro dessa companhia um laboratório de pesquisa que existe até hoje, que é os laboratórios Bell. Tá? É um laboratório muito famoso. Tá? Como é que era a ideia desse primeiro microfone que foi inventado pelo Graham Bell? Tá? Era uma coisa assim. Então aqui você tem um líquido condutor, pode ser água com sal, uma coisa assim. Aqui é uma bateria. E o polo negativo da bateria está vindo e conectando aqui. Ó, tem um material aqui condutor. Uma barrinha de cobre, por exemplo. Isso aqui vai passar numa coisa que seria um alto-falante para reproduzir som. E outro fio vem por aqui e ele vai ligar nessa agulha aqui, ó. Aqui tem uma agulhazinha. Essa agulha, ela está encostando nesse líquido condutor. E a ideia que o Graham Bell vendia, e que isso aí realmente funciona, era o seguinte: quando você fala aqui, essa agulhazinha ia penetrar mais ou menos dentro do fluido. E aí a resistência elétrica entre esse ponto e esse ponto aqui no líquido ia mudar. O fluxo de corrente ia variar aqui de acordo com a voz. Então esse era o primeiro telefone. Vamos fazer um outro desenho para que vocês entendam um pouco melhor, tá? Então a outra é isso aqui, ó. Você tem uma bateria, um eletrodo dela está vindo aqui. Isso aqui é um copo com água com sal, por exemplo. E aqui é um outro eletrodo que você prendeu ele num copo, por exemplo. Quando você está falando aqui, ou uma borracha, quando você está falando aqui, essa agulha vai penetrar mais ou menos. E essa resistência aqui vai variar, a resistência elétrica. O fluxo de corrente aqui vai variar. E você vai escutar um som aqui que é igual ao que você estava falando aqui. Então essa era a ideia do Graham Bell para fazer o primeiro... Assim foi feito o primeiro microfone. Se você olhar, esse microfone era meio complicado. Primeiro que você tinha que carregar ele com cuidado, tinha um líquido, você não podia virar de cabeça para baixo, era um negócio complicado. Mas isso funcionou, isso foi usado nos primeiros testes. Mas teve um cara que olhou esse negócio, tá? Com bons olhos. Isso é uma coisa que vocês também têm que aprender. Olhar um outro experimento e tentar fazer o seu, tá? E esse cara era o Thomas Edison, tá? O Thomas Edison é um inventor que ele tem mais de 2.000 patentes no nome dele, tá? E foi a primeira pessoa a fazer uma empresa de invenção de coisas nos Estados Unidos. Então ele tinha essa filosofia. Quando ele olhou esse negócio, ele deve ter pensado, pô, esse negócio é meio ruim, que você não pode virar, não sei o quê. Mas será que eu não posso aproveitar essa ideia para fazer o meu microfone? Né? E foi o que ele fez, e ele desenvolveu um microfone que chama microfone de carvão. Como é que funciona o microfone de carvão? A ideia é o seguinte, é a mesma, tá? Você tem uma bateria aqui, e aqui, isso aqui é um bloco de material condutor, cobre, por exemplo, esse amarelo, e aqui você tem carvão, grafite granulado. Aqui você tem um outro bloco de material condutor e aqui você tem uma membrana. E o outro fio da bateria, ele passa por um transformador e vem aqui, ó, tá? Então, vai estar passando uma corrente agora aqui, nesse meu circuito. Só tem o seguinte, quando eu estiver falando aqui, eu vou estar pressionando esse grafite. Esse grafite é um pozinho, ele está todo solto lá. Ele tem uma resistência relativamente grande. Quando eu falo, eu pressiono esse grafite. E a resistência aqui muda. E a corrente aqui vai mudar, vai variar no tempo. E vai aparecer uma corrente aqui, que também vai estar variando no tempo, que é proporcional à minha voz. Tá? Esse microfone, ele foi desenvolvido, foi aperfeiçoado pelo Thomas Edison, e ele durou muito tempo, tá? Durou muito tempo. Aqui a gente tem uma fotografia de um microfone desse já moderno. Aqui ficava o grafite e aqui a membrana que você falava. Esse pontinho aqui entrava aqui e ficava pressionando o grafite. E esse tipo de microfone, ele foi usado em telefone por pelo menos 50 anos, 60 anos, por aí.
tá? Ele foi muito usado. Qual era o problema que tinha esse microfone? Era o seguinte, o grafite, com o tempo, ele ia absorvendo água, tá? E ele parava de ficar soltinho, ele ficava uma pasta. E ele parava de funcionar. Mas isso aí demorava 5, 6 anos para ele pifar. E a cada 5, 6 anos você tinha que mudar isso lá do seu telefone, tá? Então esse era um problema que o pessoal ia contornando até aparecer uma nova tecnologia, tá? E aí aparece uma tecnologia diferente, que são os microfones de eletreto. Esses microfones de eletreto, eles são utilizados até hoje, tá? O que é eletreto, tá? Eletreto é um material que você carrega ele eletrostaticamente, por exemplo, e ele não perde essa carga. Ele fica carregado durante 20 anos, por exemplo. Tá? Vocês lembram que quando eu mostrei meus experimentinhos aqui, que tinha um canudo, aquele canudo, ele não gostava de perder carga. Quando eu tentei fazer os meus experimentos aqui, que eu tentava transferir carga por contato, o canudo não era bom, tá? Porque aquele canudo é do material plástico, tá? E esses materiais plásticos, eles começam a funcionar como um eletreto. Ele não é um eletreto muito bom. Teflon é um eletreto muito bom, tá? O Teflon e alguns polímeros, você carrega esses caras, eles ficam carregados por 20 anos, eles não perdem essa carga, tá? E aí, utilizando esse princípio que foi construído o microfone de eletreto, tá? Qual é a ideia do microfone de eletreto, tá? O que está por trás? É o seguinte, você tem tipo um material que você carrega ele, um polímero, um eletreto, essa carga vai ficar para sempre, tá? E você aproxima uma chapa. Se esse cara tiver com carga negativa, ele vai induzir aqui desse outro lado cargas positivas, tá? E isso aqui agora, se vocês devem lembrar, isso aqui é igual a um capacitor, tá? Então essa é a ideia do microfone de eletretos. Só tem que para essa carga, você medir essa carga induzida aqui, sem descarregar, você precisa de um dispositivo de alta impedância, que nós já discutimos, que é o tal transistor de efeito de campo. Então a ideia do microfone de eletreto é isso aqui, ó. Você tem um eletreto que você carregou, ele vai, vamos supor, com carga negativa. Ele vai induzir carga positiva aqui, e quando você falar, isso aqui vai estar chacoalhando. E você vai ter um sinal elétrico aqui que você vai medir isso com o transistor de efeito de campo. Tá? Vamos ver uma outra foto que vai ficar melhor. Então isso aqui é um microfone de eletreto comercial, tá? E dentro dele tem isso aqui, ó. Essa membrana azul aqui é o eletreto. Ela foi carregada com carga negativa. Ela induz aqui uma carga positiva. E você vai medir isso como? Lembre-se que eu falei para vocês, cargas, se você ligar um voltímetro, você descarrega na hora. Então você precisa pegar um dispositivo que tenha uma impedância muito alta. Esse dispositivo é um transistor de efeito de campo, tá? Então quando você vai medir isso com transistor de efeito de campo. Vamos dar uma olhada nessas equações para a gente tentar entender como é que funciona. Isso aqui agora, pessoal, é um capacitor, tá? Tem carga negativa de um lado e carga positiva do outro, tá? Isso aqui, ó, capacitor, carga negativa e carga positiva. A capacitância de um capacitor é Q sobre V. Vocês lembram disso? A capacitância de um capacitor de placas planas e paralelas é ε0A dividido por D. A é a área dessa placa e D é a separação das mesmas, tá? Vamos combinar essas duas expressões, vamos igualar as duas expressões e nós podemos escrever isso aqui, tá? V, tá? É igual a Q, que é a carga, ε0 e A. Tá? Isso aqui tudo é constante. Quando você está falando aqui, essa membrana está chacoalhando. Essa distância está variando. Então a diferença de potencial nesse ponto vai mudar. Vai mudar dessa maneira. Então quando você fala, a plaquinha, o capacitor muda a espessura dele e a tensão aqui varia. E essa variação de tensão é proporcional à voz, tá? Esse tipo de microfone, ele dura 20 anos, tá? Então, onde é que usa? Celular, telefone, tudo usa esse tipo de microfone agora, tá? Aqui eu tenho um microfone de eletretos desse. Isso aqui você compra, isso é barato, tá? Eu liguei aqui uma bateria, tá?
E aqui eu tenho um osciloscópiozinho bem simples, tá? Mas é legal esse osciloscópio, eu vou mostrar depois para vocês. Esse osciloscópio ele usa um microprocessador da Atmega, tipo um Arduino, tá? Então é o seguinte, agora eu vou bater aqui e você vai ver o sinal elétrico aqui, que o sinal elétrico é proporcional a esse som. Isso aqui que está acontecendo é um sinal elétrico gerado pelo microfone, tá? Então, como é que funciona o microfone de eletreto? Você pega um material, eletriza, esse material fica eletrizado por 20 anos. Você aproxima uma plaquinha condutora. Agora, quando você fala aqui, essa plaquinha é muito fininha, ela vai fazer esse movimento. E aí a capacitância varia. E a capacitância varia de uma maneira proporcional à sua voz, tá? Esse microfone, se você for abrir ele, é uma coisa mais ou menos assim, tá? Tem todas essas partes. Isso aqui é o eletreto, tá? Isso aqui é o transistor de efeito de campo. Aqui, por exemplo, se isso aqui tiver com carga negativa, você vai ter carga positiva induzida aqui, tá? Mas eu tenho um negócio mais legal para mostrar para vocês, tá? Tinha um grupo aqui no Instituto de Física de São Carlos que há muito tempo atrás, trabalhou no desenvolvimento desses microfones. Isso aí foi mais ou menos em 1985, onde esses microfones estavam começando a entrar no mercado, tá? E aí eles dominaram essa tecnologia e construíram vários microfones, né? Eu peguei lá uma propaganda deles, que está aqui, ó. Então isso aqui era o microfone. Nessa época, o nome do instituto ainda era Instituto de Física e Química de São Carlos, tá? Então aqui eu tenho a carcaça do microfone e aqui eu tenho o eletreto, tá? Esse cara aqui é que se carregava, e deve estar carregado até hoje isso, tá? Né? E aqui está a montagem e depois tudo isso aqui ia dentro desse negócio que era colocado nos telefones. Então isso aqui é uma tecnologia que ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, mas que o pessoal aqui conseguiu reproduzir, tá? Esses microfones hoje, eles são extremamente usados e são coisas muito baratas. Tá? Aí você diz, por que vocês desenvolveram em São Carlos não tem uma empresa nacional de microfone? Porque essas coisas não tem espaço para mercado nacional. O mercado desses produtos eles têm que ser mundiais. No mundo, existem 2 ou 3 fábricas desses microfones e eles produzem para todo mundo. Tá? Porque aí é uma demanda brutal e aí o preço cai muito. Um microfone desse, o preço dele de custo deve ser uns 50 centavos. Você deve comprar numa loja desse material eletrônico por 3, 4 reais. Tá? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, o que é o princípio? Como é que funciona o microfone de eletreto? Por um processo puramente eletrostático. Você tem carga aqui, por exemplo, com sinal negativo. Essa carga com sinal negativo induz uma carga positiva aqui. E quando você fala aqui, chacoalha, muda a capacitância. E essa mudança de capacitância é proporcional à sua voz, você capta esse sinal elétrico. Como é que você capta sem descarregar? Com um componente que tem uma impedância, uma resistência muito alta. Quem é esse cara? O transistor de efeito de campo, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.